Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jaqueline Calça Assis, eu sou mestre em Ciências da Saúde e faço parte da equipe do Instituto Adolfo Lutz de São José do Rio Preto. Hoje nós vamos abordar um assunto de alta complexidade, que é a análise sensorial de alimentos. Vamos ver um pouquinho os fundamentos, os métodos e principalmente o papel do Laboratório de Saúde Pública na análise sensorial dos alimentos. A análise sensorial é definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, de 1993, como a disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e interpretar reações das características dos alimentos e materiais, como são percebidas pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição. No setor de alimentos, a análise sensorial é de grande importância por avaliar a aceitabilidade mercadológica e a qualidade do produto, sendo parte inerente ao plano de controle de qualidade de uma indústria. E é por meio dos órgãos do sentido que se procedem tais avaliações. E como são executadas por pessoas, é importante um criterioso preparo das amostras testadas e a adequada aplicação do teste para evitar influências de fatores externos. Em 1975, o Institute of Food Technology definiu a análise sensorial como uma disciplina científica. Portanto, é uma ciência, uma ferramenta analítica que vai obedecer a princípios básicos, tais como todas as outras análises físico-químicas, microbiológicas. E como ciência, ela visa o quê? Aumentar a sensibilidade, a reprodutibilidade e a confiança dos resultados. Então, você não vai só jogar um experimento ali, ok. Não, você tem que garantir que esse experimento, que esse teste seja sensível, que ele possa ser reproduzido e que esses resultados sejam confiáveis. Para isso, usa-se o tripé, que são as equipes de avaliadores devidamente selecionados e treinados, ambiente apropriado sobre condições rigorosamente controladas, para que não haja influência, externa, e aplicação de técnicas estatísticas para avaliar os resultados adquiridos. A avaliação sensorial dos alimentos é uma função primária do ser humano, que desde a infância, de forma consciente ou não, aceita ou rejeita alimentos e possui as suas preferências. Vocês podem observar quando se fala da introdução alimentar nas crianças, nos bebês, que você vai ali entregando o alimento e a criança vai aceitando ou rejeitando. Então, isso é primordial. Todos nós vamos avaliar, vamos gostar, vamos preferir uma coisa à outra. Sabe-se que métodos de degustação têm sido utilizados como forma de análise sensorial de alimentos pela primeira vez na Europa, há muito tempo atrás, com o objetivo de controlar a qualidade de cervejarias e destilarias. Isso por volta de 1940, só que era uma análise sensorial informal. A qualidade ali era determinada pelo proprietário da empresa. Se ele gostasse ou não, é que ia determinar se esse produto ia para o mercado. E na Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 1950, nós tivemos um grande avanço. Por quê?
porque precisava-se, né? Surgiu a necessidade de produzir alimentos de qualidade e que não fossem rejeitados pelos soldados, porque eles levariam apenas aquilo. Se eles não aceitassem, como que ia ser, né? Eles iam passar fome, eles iam ter dificuldades, né? E a partir dessa necessidade, né, de alimentar esses soldados, aliados com a expansão da indústria de alimentos, surgiu então os métodos de aplicação de degustação, estabelecendo a análise sensorial como uma base científica. Então já houve um avanço aí, né? Não era mais apenas se o proprietário gostava ou não. E começou a se formar então uma base científica. Na terceira fase, entre 1950 e 1970, que considerou-se o homem como instrumento de medida das características sensoriais do alimento, que ele é, né, o ponto-chave mesmo. É ele que vai consumir esse alimento, né? São através das suas percepções sensoriais é que ele vai gostar ou não de um alimento, que ele vai aceitar ou que ele vai rejeitar esse alimento. Então, isso foi um grande avanço, né? Colocar o homem, né, no centro da análise sensorial. E nesse período também nós tivemos vários outros avanços. O principal avanço da análise sensorial na terceira fase do seu desenvolvimento foi colocar o homem no centro, né, o homem como instrumento de medida das características sensoriais. Outros avanços foi, por exemplo, a definição dos atributos primários, que integram a qualidade sensorial dos alimentos e dos órgãos sensoriais a eles relacionados, o círculo de Kramer. Hoje esse círculo está desatualizado. Por quê? O círculo de Kramer fazia assim, a visão, então o aspecto da cor vai interferir na análise sensorial. A audição, o aspecto do barulho vai atrapalhar ou não a experiência sensorial. Era pontual, era individualizado e observa-se, né, sabe-se hoje, né, com os estudos, que não, que é uma integração dos sentidos, fora também, né, outras características que foram observadas, que foram sendo descobertas. Então, nesse momento, o círculo de Kramer era muito importante. Hoje, ele já está desatualizado. Outro ponto importante é o entendimento de que o homem tem uma habilidade natural de comparar, diferenciar e quantificar atributos sensoriais. Então, isso já é do homem, né? Você precisa apenas o quê? Aperfeiçoar, dar um treinamento, normalizar a forma e a condição da realização das análises sensoriais, né? E fazer o quê? Um tratamento estatístico aos dados obtidos. Outro avanço importantíssimo foi o desenvolvimento das pesquisas básicas na área de fisiologia, psicologia e sociologia, que influenciam a percepção sensorial. Como eu disse, é um conjunto, né? Então, o avanço em todas essas áreas permitiu também um avanço na análise sensorial do alimento. Assim, no final da terceira fase, os métodos de avaliação sensorial desenvolveram-se muito.
Instrumentos capazes de imitar ou duplicar a ação humana foram desenhados e métodos estatísticos capazes de correlacionar medidas sensoriais e instrumentais foram desenvolvidos. Então, aqui nós podemos realmente chamar a análise sensorial como uma ciência. A quarta fase, após 1970, define-se que a qualidade sensorial de um alimento não é uma característica própria do alimento, mas sim o resultado entre a interação entre o homem e o alimento. Reconhece-se que a qualidade sensorial é função tanto dos estímulos procedentes do alimento, como também das condições fisiológicas, psicológicas e sociológicas do indivíduo ou do grupo que avalia o alimento. Define-se que medidas instrumentais são úteis apenas quando apresentam boa correlação com as medidas sensoriais. Portanto, assim, as ciências sensoriais elas é multidisciplinar, pois ela nada mais é que a interação entre a química, a tecnologia de alimentos, a psicologia, a fisiologia, a estatística, a sociologia e o marketing. Partindo então do ponto que a análise sensorial é uma interação entre o alimento e o homem, algumas características vão influenciar a qualidade sensorial de um alimento. E quais são elas? O ambiente, o alimento, o homem. O ambiente é como esse alimento é apresentado, de que forma ele é apresentado, em que momento ele é apresentado. O alimento, as características químicas, físicas e estruturais desse alimento. Homem, as condições fisiológicas, as condições psicológicas, as condições sociológicas e as etnias vão interferir, então, na qualidade sensorial, na avaliação desse alimento, no aceitar ou rejeitar esse alimento. Onde nós podemos, então, aplicar a análise sensorial? A análise sensorial ela pode ser aplicada no controle das etapas de desenvolvimento de um produto, controlando a matéria-prima, controlando as variações no processo, as variações nos ingredientes, né? Pode ser trabalhada na redução de custo. Se eu trocar um produto por outro de um custo menor, qual vai ser o impacto nesse alimento? A seleção de novas fontes de suprimentos. Vamos supor que o produto que eu utilizava para fazer esse alimento, ele está em falta. Então, eu vou selecionar uma nova fonte para suprir esse alimento e dessa forma eu vou avaliar se isso vai fazer com que esse alimento seja rejeitado, se ele seja o alimento escolhido, aprovado. O controle do efeito das embalagens sobre os produtos acabados, como nós dissemos, todas as análises, toda a nossa parte sensorial vai avaliar. Então, a embalagem também é importante. Vai estar também no controle de qualidade, na estabilidade durante o armazenamento, na graduação ou avaliação do nível de qualidade do produto, no teste de um novo mercado, né, de um produto novo, de um produto reformulado. A análise fisicoquímica também vai ser aplicada
para avaliar a qualidade do alimento num laboratório de saúde pública, por exemplo. No que diz respeito às condições para a análise sensorial, precisam ser rigorosamente controlados os ambientes dos testes, a preparação e a apresentação das amostras, a equipe de provadores. Tudo isso vai determinar a qualidade da minha análise sensorial. Em relação ao ambiente dos testes, localização deve ser longe de locais de odor forte ou alto nível de ruído, deve ser de fácil acesso, perto da sala de desenvolvimento dos testes, deve ser um ambiente calmo, bem iluminado, de cor neutra e clara, um local sem odores, sem ruídos, com temperatura agradável, arejado, que tenha um sistema de exaustão dividido em áreas de preparo e condução dos testes. Abaixo nós podemos ver como seria o layout de um ambiente dos testes. O 1 seria o escritório, o 2 seria as cabines individuais, o 3 seria a área de distribuição das amostras, o 4 a área de preparação das amostras e o 5º uma mesa de reunião para fazer-se uma análise do grupo, para agora sim interagir, cada um falar o que foi anotado, o que pensou do alimento, se gostou, se não gostou. Antes do teste ocorrer, precisa-se fazer um planejamento do teste. Como assim? Reunir o maior número possível de informações sobre o teste que vai ser aplicado. Qual que vai ser o objetivo dessa análise? Qual o método que nós vamos escolher? Qual que é o horário ideal para a realização desse teste? Qual vai ser o tempo de duração do teste? Examinar a amostra a ser testada, se essa amostra está adequada, se a quantidade dela a ser servida vai ser suficiente para uma boa experiência de quem vai estar fazendo, este teste. Então, um planejamento adequado, ele vai minimizar as intercorrências durante a aplicação do teste, bem como nos garante uma maior confiabilidade dos resultados que vão ser gerados. A escolha do método, ela está relacionada com a pergunta que eu quero responder. Se eu quero responder uma pergunta sobre a diferença dos alimentos, se os avaliadores percebem essa diferença, eu vou utilizar métodos discriminativos, que podem ser comparação pareada, duo, trio, triangular, ordenação, diferença do controle. Quando eu quero responder se os meus consumidores gostam ou desgostam do produto, o que eles mais gostam nesse produto novo e qual preferem, eu vou utilizar métodos afetivos. Por exemplo, o método de aceitação, que eu posso usar a escala hedônica, a escala do ideal, a escala da intenção de compra, ou preferência, que é o pareado por ordenação. Quando eu quero responder, o quanto os avaliadores gostam do meu produto, a intensidade que eles percebem na diferença entre um produto e o outro, o que ele mais gostou de diferente, eu utilizo os métodos descritivos, tais como análise descritiva, perfil livre, tempo de intensidade, entre outros.
Os procedimentos de preparo e apresentação das amostras são etapas críticas e devem ser padronizados segundo o tipo, a espécie ou a variedade do produto. Deve-se sempre realizar um alimento preparado com controle, para que haja a comparação entre o alimento que está sendo testado e um alimento que já está no mercado. As amostras devem ser apresentadas em recipientes adequados, uniformes, limpos, sem odores ou sabores residuais e em tamanho adequado. Para os degustadores não sofrerem qualquer influência psicológica, as amostras devem ser devidamente preparadas antes de serem apresentadas ao consumidor. As cores, por exemplo, podem influenciar a análise sensorial de um alimento, tanto no que diz respeito à identificação de sabores, quanto na medida de aceitabilidade de um produto. Desta forma, os recipientes devem ser do mesmo tamanho, forma e cor. Para evitar interferências na análise do sabor, os utensílios devem sempre estar limpos e o ambiente ausente de odores fortes, pois esses podem interferir na análise. Para alimentos que apresentam sabor residual, é recomendado limpar a boca com algum alimento, como maçã, biscoito, antes de analisar um outro alimento, uma outra amostra. O tamanho da amostra deve ser suficiente para ser mordido e movimentado na boca, e existem medidas e consensos estipulados para análise. A quantidade da amostra a ser avaliada deve ser suficiente para apreciação pelo juiz. Em relação aos alimentos líquidos, indica-se 16 ml por amostra e para alimentos sólidos, 25 a 28 gramas por amostra. Se o material avaliado for uma bebida, indica-se até 50 ml do tamanho da amostra. A temperatura da amostra a ser analisada, ela deve ser uniforme e preferencialmente igual àquela que é de costume consumir. A codificação da amostra deve ser feita de modo a não induzir as classificações, sendo por isso desaconselhável o uso de numeração simples, 1, 2, 3 ou letras A, B, C, pois pode-se induzir a classificar a amostra 1 ou A como a melhor. O recomendado é a utilização de código feito com 3 dígitos aleatoriamente. A seleção de pessoas que irão avaliar sensorialmente um produto é uma etapa importantíssima para se obter resultados adequados. Essas pessoas são denominadas de juízes, degustadores, provadores, e a equipe formada por elas chama-se painel de análise sensorial. Esses avaliadores são um instrumento de medida da análise sensorial. Portanto, os resultados dessa análise dependem de seus membros. São altamente variáveis e propensos a viés, mas eles são o único instrumento capaz de medir o que precisa ser medido. Segundo as ISOs 6658 e 8586, existem 3 tipos de avaliadores: os avaliadores sensoriais, os selecionados e os experts. Os avaliadores sensoriais são pessoas selecionadas aleatoriamente, mas devem ser
consumidores habituais ou potenciais do produto testado. Esse tipo de juiz é empregado somente em provas afetivas e é necessário um grande número de avaliadores. Já os avaliadores selecionados são aqueles que possuem boa habilidade para perceber algumas propriedades sensoriais e que receberam uma base teórica e prática. Esses devem realizar as provas sensoriais com certa periodicidade, e a equipe formada deve conter de 7 a 15 integrantes. Já os chamados avaliadores especialistas ou experts têm uma grande experiência em provar produtos específicos, como vinho, café, chá, e que possuem grande sensibilidade para perceber a diferença entre amostras e suas características. Por serem tão eficientes, eficiência essa advinda de um longo treinamento, a análise de um único especialista já é suficiente para determinar o produto. E por isso ela é muito cara. Esse tipo de juiz deve manter-se em forma, abster-se de fumar, não comer ou beber alimentos muito condimentados, nem muito quentes ou frios, e não consumir, exceto durante as provas, o produto com o qual trabalha. O recrutamento é realizado para verificar a capacidade de detecção de diferença nos produtos pelos juízes. Este recrutamento pode ser feito de duas formas: através de soluções químicas representativas dos 4 gostos básicos, doce, salgado, ácido e amargo, determinando-se os limites mínimos de detecção, ou pelo reconhecimento, ou seja, usando-se o próprio produto a ser estudado. O recrutamento, então, é uma seleção preliminar dos candidatos, a fim de eliminar aqueles cujas as habilidades não estão adequadas para a análise sensorial. Através da seleção dos candidatos, eles vão ser o quê? Eles vão ser treinados e faz-se a seleção para determinar se eles vão ser avaliadores selecionados, se eles vão ser avaliadores experts. Para aqueles que apresentam uma característica mais apurada, uma sensibilidade mais apurada, faz-se o teste de desempenho para experts. Então, usa-se protocolos estabelecidos, faz-se questionários e entrevistas, observa-se o interesse voluntário do candidato em participar do teste, a disposição, a colaboração. Avalia-se a vida, se ele é uma pessoa saudável, se ele faz uso de cigarros, bebidas, Observa-se a boa expressividade, a acuidade visual, paladares, entre N fatores, entre vários fatores que vão determinar, em qual avaliador ele mais se encaixa. Se é um avaliador sensorial, se é um avaliador selecionado ou se ele é um avaliador expert. Como que ocorre, a avaliação sensorial? Diante de um estímulo, do alimento, esse estímulo ele vai ser captado por receptores sensoriais, no paladar, no olfato, na audição. Nós temos esses receptores sensoriais que vão captar esse estímulo. Esse estímulo vai ser levado ao cérebro através de impulsos elétricos.
E lá no cérebro nós vamos ter uma sensação. Essa sensação, ela vai ser percebida. A partir do momento que ela é percebida, através da percepção dessa sensação, se ela é uma sensação que dá um prazer, se é uma sensação que dá uma fobia, né? Através da percepção dessa sensação, nós vamos poder verbalizar como nos sentimos diante de provar esse alimento. Se foi uma sensação boa, se me deu uma percepção de satisfação, se me deu um gosto muito saboroso, muito bom, né? Eu vou sentir. E juntando a minha percepção de mundo, a minha prática, a minha vivência, eu vou incluir tudo isso nessa sensação e vou formar, né, a minha opinião sobre esse alimento. E assim eu vou verbalizar como eu me sinto, o que eu acho desse alimento, se eu aprovo, se eu rejeito esse alimento. Nesse slide, nós podemos observar, né, o fluxo de percepção das características inatas de um alimento. Então, qual vai ser a primeira coisa que vai chamar a atenção? Qual vai ser o primeiro estímulo que vai, né, chegar ao nosso sistema sensorial? É a aparência. Então, tem aquele velho ditado, comer com os olhos. Então, às vezes a coisa está tão bonita, chama tanta sua atenção, que você nem estava interessado, mas ela te chamou atenção visualmente, né? Te atraiu visualmente. O segundo ponto, né? A segunda sensação, a segunda característica que vai chamar a atenção é o odor. Porque não adianta aquele prato tá bonito, só que ele tem um odor desagradável, né? Que de repente pode causar uma náusea, né? Isso também, né? Até evolutivamente se sabe que alguns cheiros são característicos de alimentos estragados, né? Então, tudo isso que faz parte da nossa memória sensorial vai ser levado em conta nesse segundo momento, nessa segunda avaliação. Então, de repente, o alimento estava lindo, maravilhoso, me chamou a atenção, mas o cheiro não me agradava, então ele pode ser descartável. Mas ainda assim é um cheiro legal, um cheiro gostoso, eu gostei. Vai passar pelo terceiro ponto, pela terceira sensação, que vai ser a consistência, a textura daquele alimento, né? É a hora que eu pôr ele na boca, eu vou conseguir observar essas sensações, vou ter essa percepção e junto com o meu histórico todo vou avaliar. E o último, né, a última percepção que nós vamos ter é o sabor, que vai ser o aroma, né, as sensações químicas, o gosto. Então, o alimento ele vai passar por essas 4 percepções, né, por esse fluxo, que eu vou avaliar a aparência dele, o odor, a consistência com a textura e o sabor. Vai ser um conjunto dessas percepções, um conjunto, né, dessas características do alimento que vai fazer com que ele seja escolhido ou rejeitado. E essa percepção, essas percepções, elas estão relacionadas aos nossos sistemas, né? 5 sistemas. E quais são eles? O primeiro sistema é os olhos, que vai dar a informação visual, que vai me fazer escolher ou não aquele alimento. O outro é a pele e boca, que vai ser os contatos físicos, a sensação térmica. O nariz vai perceber os odores e os aromas. A língua vai perceber o gosto básico. Os ouvidos vai perceber os sons, né? Então, tem todo um alimento que às vezes a gente fala assim,
nossa, aquele pão que a minha avó fazia, na verdade não era só o pão. De repente a receita que outra pessoa faz é a mesma, mas tem todas aquelas sensações, tem toda aquela rotina, aquela emoção, aquele carinho envolvido naquele pão. Então, é um conjunto de estímulos, um conjunto de sensações que vai permitir a nossa percepção sobre esse alimento, né? Que vai fazer determinar a nossa escolha. A finalidade do Laboratório de Saúde Pública é promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive os alimentos. Tem como missão liderar esforços colaborativos e estratégicos, estimulando a mobilização de recursos institucionais, financeiros e humanos, desenvolvendo políticas, planos, normas, disseminando informação, capacitando e promovendo investigação na área. Então, a importância do Laboratório de Saúde Pública é justamente essa: verificar se o alimento que está sendo comercializado encontra-se ou não próprio para consumo, avaliar se eles estão alterados, avariados, adulterados e ou contaminados por qualquer agente de risco. Os ensaios realizados são os ensaios de características sensoriais, então vai ser analisada a aparência, a textura, o odor e o sabor, sempre obedecendo, às normas da legislação brasileira. E cada alimento, cada produto alimentício a ser analisado, ele tem uma especificação sensorial normatizada, tem que obedecer a certas normas, a um certo padrão, para avaliar se ele está próprio para o consumo. As características sensoriais, então, que vão ser avaliadas. Aparência. O primeiro contato do consumidor com o produto geralmente é com a apresentação visual, onde se destaca a cor e a aparência. Todo produto possui uma aparência e uma cor esperadas, que são associadas às reações pessoais de aceitação, indiferença ou rejeição. A forma geralmente está relacionada à forma natural ou uma forma comercial consagrada culturalmente. A cor de um objeto possui 3 características, que são o tom, determinado pelo comprimento da luz refletida pelo objeto, a intensidade, que depende da concentração de substâncias corantes dentro do alimento, e o brilho, que é a quantidade da luz, quantidade da luz refletida pelo corpo em comparação com a quantidade de luz que incide sobre o mesmo. Então, a aparência, ela vai se referir a propriedades visíveis, como cor, transparência, brilho, opacidade, forma, tamanho, consistência, ou a carbonatação e as características da superfície. Na avaliação da aparência e cor, as expressões empregadas são sempre líquida, sólida, pó, pastosa, ressecada, bege, cinza, amarelo, pálida, vermelho, entre outras. A segunda característica sensorial, o odor, que segundo a ABNT é a propriedade sensorial perceptível pelo órgão olfativo quando certas substâncias voláteis são aspiradas.
Essas substâncias, em diferentes concentrações, estimulam diferentes receptores, de acordo com seus valores de limiar específico. Muitas substâncias possuem notas características e o alimento pode ser composto por várias dessas notas, como, por exemplo, notas doces e notas ácidas na maçã, cujos especialistas em odor identificam facilmente. O odor ele é percebido pelo órgão olfativo. O nariz é um olfato ortonasal. Já o aroma é uma propriedade de perceber as substâncias aromáticas de um alimento depois de colocá-lo na boca, ou seja, via retronasal. Essa propriedade é essencial para compor o sabor dos alimentos, a qual podemos comprovar quando estamos resfriados e não sentimos o sabor dos alimentos. Os provadores de vinho, chá ou café avaliam essa característica apertando tais amostras com a língua contra o palato, induzindo a difusão das substâncias aromáticas pela membrana da palatina e também aspirando pelo nariz para perceber o odor das substâncias que se volatilizam na boca. Os termos usuais e comuns para produtos alimentícios são, como, por exemplo, floral, fétido, frutal, adocicado, entre outros. A textura é a principal característica percebida pelo tato. É o conjunto de todas as propriedades reológicas e estruturais, geométricas e de superfície de um alimento, que são percebidas pelos receptores mecânicos, táteis e, eventualmente, pelos receptores visuais e auditivos. A textura se manifesta quando o alimento sofre uma deformação, quando é mordido, prensado, cortado. E é através dessa interferência na integridade do alimento que se pode ter noção da resistência, coesividade, fibrosidade, aspereza, granulosidade, entre outras. As propriedades da textura podem ser classificadas em 3 categorias mecânicas, geométrica e de composição, que por sua vez podem ser subdivididas em primárias e secundárias. Para alimentos líquidos, tal deformação se chama fluidez. Para alimentos semissólidos, ao invés de textura, denomina-se consistência. O avaliador deve utilizar a pele da mão, da face e ou da boca, cavidade bucal, dentes, ou seja, a sensação bucal, para fazer essa análise. O exemplo de termos utilizados por eles é áspera, seca, úmida, entre outras. O gosto é uma das propriedades sensoriais da cavidade bucal, relacionadas ao paladar, percebidas na boca. É a identificação, através das papilas gustativas, das características básicas ou gostos primários. São reconhecidos 5 gostos básicos: doce, salgado, ácido, amargo e umami. É importante ressaltar que existem pessoas com adequada percepção para algum desses gostos básicos, que podem apresentar percepção pobre ou nula para o outro. Já o sabor é um atributo complexo, definido como experiência mista, mas unitária de sensações olfativas, gustativas e táteis, percebidas durante a degustação. O sabor é influenciado pelos efeitos táteis, térmicos, dolorosos e ou sinestésicos, e esta inter-relação de características é que diferencia um alimento do outro. Algumas características devem ser levadas em consideração em alguns alimentos ou ingredientes do alimento,
E uma delas é o tempo de percepção, ou seja, o tempo para ser percebida pelo paladar. Outra característica importante para ser observada é o sabor residual, que permanece na boca por algum tempo após o alimento ser deglutido. Em termos usuais, é comum falar para o sabor, tratar o sabor como açucarado, agradável, apimentado, impróprio, entre outros. A qualidade sensorial é, com certeza, o aspecto mais intimamente relacionado à qualidade percebida pelo consumidor. Não é uma característica própria do alimento e do produto, e sim é o resultado da interação entre o alimento e o homem. Suas características intrínsecas interagindo com as condições fisiológicas, psicológicas e sociológicas do indivíduo. As características de qualidade sensorial precisam ser monitoradas em diversos momentos para garantir o quê? A qualidade desse produto. E o Laboratório de Saúde Pública exerce sua função utilizando a análise sensorial como ferramenta analítica na fiscalização da qualidade do alimento que vai ser consumido pela população. Obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.